as contradições do judaísmo. É muito importante nos relacionarmos bem com as pessoas. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É isso que nós vamos procurar agora através deste diálogo, através desta mensagem, para questionar alguns fatos que contra os mesmos não há argumento. Por exemplo, os chamados Yahudim, judaicos, que negam a vinda, que negam o Messias, o Mehushai, Yahushua, se esquecem de alguns detalhes e se contradizem no seu comportamento. Os sacrifícios, os animais imolados deveriam permanecer. Se a purificação dos pecados era através dos sacrifícios de animais, as mais diversas oferendas, até mesmo de uma condição mais humilde, um par de rolas ou 2 pombinhos, como exigia a lei no caso, como é que pararam de sacrificar os animais? Alguns grupos, talvez mais radicais, imolam um bode, figurativamente, entre aspas, expiatório. Mas eu faço uma pergunta, e essa é a primeira. Como explicar também o fato de não mais estarem fazendo sacrifício? Houve uma modernidade dentro do contexto da interpretação da Torá? Houve alguma mudança? Algum eglégio, colégio judaico se reuniu e falou: bom, a partir de hoje nós vamos parar de fazer esses sacrifícios? Eu gostaria de ouvir uma resposta a esta indagação. Segunda pergunta: é público e notório que os soldados foram subornados com altas somas de dinheiro para espalharem pelo mundo de então a ideia de que o nosso Salvador, Yahushua, teve o seu corpo furtado e não ressuscitado. Isto está dentro de um contexto escritural e ao mesmo tempo profético. Eu digo profético porque a ideia, a farsa, a mentira perpetuou-se durante várias gerações até os nossos dias. Outra coisa, mais uma pergunta terceira: poderia o homem chegar-se diretamente ao Altíssimo sem ter um processo intermediário, um mediador verdadeiro? E o único mediador que as Escrituras, que Otávia, Tanakh documenta, o único mediador é o Messias, o Mehushai. Como então o homem poderia aproximar-se do Altíssimo, do Eterno, Yahu, Olim, que eles lá chamam de Elohim, que na realidade também é uma contradição, plural de El, né? Não se fala El. Um professor de hebraico disse para mim outro dia que não era Israel, é Israel, não é Israel. Ficou do mesmo tamanho, né? Mas vamos na sequência do nosso raciocínio. Como é então que as pessoas poderiam se aproximar abertamente assim do Altíssimo? Mehushua, quando quis ver a face do Eterno, do Todo-Poderoso, ele o colocou aonde?
dentro de uma rocha, e aquela rocha tipificava quem? Yahushua, nosso Salvador amado, e o viu pelas costas. Essas tipologias, simbolismo, que vieram inclusive lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, cozeram folhas de figueira, tentando se auto-justificar. Mas o Eterno providenciou as vestes que também tipificavam o Salvador que havia de vir. A provisão dos céus, a provisão do Eterno. Então é humanamente impossível ao homem se aproximar diante do Todo-Poderoso. Ele precisa, sempre precisou e precisará de um intermediário. Esse intermediário, único e exclusivo, é Yahushua. Há um só Criador, o Eterno, Yahu Ulim, e um só mediador entre ele e nós, e aquele que deu a sua vida, derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Mais uma pergunta. Dentro do contexto histórico, escritural e profético, nós vamos encontrar a vinda de um Salvador, a chegada de um Salvador dentro dos mesmos procedimentos que ocorreram com a vinda do Messias e Yahushua, nosso Mehushai, ou respeitando as mesmas diretrizes proféticas nos seus mínimos detalhes, se cumpriu fidedignamente. Quem até hoje pôde avocar semelhante perfeição e suficiente salvação para trazer-nos a vida eterna? Quem respondeu com tanta presteza e detalhes às necessidades do Eterno, as mais diversas exigências que se formulava na lei? Estas e outras perguntas nós estaremos publicando também aqui através do Ministério Hora Final, e gostaríamos de ouvir a resposta daqueles que se dizem estudiosos, né? Que respondam a algumas perguntas que nós vamos começar a publicar para a glória de Yahushua. Até breve.